Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows. Qual a melhor tradução da Bíblia? Essa é outra pergunta que sempre me fazem. Eu digo que não posso informar qual é a melhor tradução. Nós temos matrizes linguísticas que sustentam as traduções. Por exemplo, nós temos uma matriz linguística de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução do século XVII, traduzindo os textos bíblicos para o português de Portugal. Mas o português de Portugal falado na Holanda. João Ferreira de Almeida era um religioso, um pastor religioso, que ficava na Holanda. E ele fez a tradução do Novo Testamento e de boa parte do Velho Testamento, pois ele faleceu antes de concluir a tradução do Velho Testamento. Então, as traduções de João Ferreira de Almeida são excelentes, de matriz protestante, ou seja, possui aqueles 7 livros a menos que eu havia dito em outro vídeo, mas traz uma tradução formal e um português formal muito rico, esse português, e muito rica a matriz gramatical que ele coloca na tradução. Hoje nós temos as traduções revistas, atualizadas, corrigidas, as chamadas RA, né, Revista Atualizada, RC, Revista e Corrigida, RCA, Revista Corrigida e Atualizada, pelas escolas bíblicas. Então é uma tradução muito boa, que eu indico, preferencialmente aquelas cuja edição é mais antiga, ou seja, dos anos 70, 80, 70 e anteriores, porque respeitam mais a matriz culta da nossa gramática, da língua portuguesa. Há uma outra tradução que é de matriz saxônica, matriz inglesa, que hoje já temos no Brasil traduzido em português, que é a Bíblia King James, que é muito interessante, também é do século XVII, traz a matriz anglicana em termos de religião, e a matriz saxônica na base gramatical. Então é muito interessante essa tradução também. Temos uma outra matriz linguística que é da escola francesa, que é a Bíblia de Jerusalém. Essa é uma Bíblia que eu chamaria multidisciplinar, pois ela foi traduzida não somente por exegetas, ela foi traduzida por arqueólogos, historiadores, gramáticos, exegetas, linguistas, filólogos. Então é um conjunto de pessoas que trabalhou nessa tradução. É uma Bíblia de matriz francesa, da escola francesa, da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, que no Brasil ela foi traduzida pela primeira vez em 1981. E ela traz ricas notas de rodapé, sugerindo outras traduções e sugerindo também pesquisas arqueogeográficas, arqueológicas e geográficas. Então, é uma matriz muito interessante. E temos uma outra, e aliás, essa Bíblia de Jerusalém, ela busca no texto do Velho Testamento a matriz que nós chamamos massorética. Então ela busca na Septuaginta os textos do Velho Testamento e também bebe um pouco na Vulgata latina, que é a tradução de São Jerônimo, que é a base linguística para a tradução das Bíblias católicas. Então, a Bíblia de Jerusalém, eu diria que ela é uma Bíblia multirreligião, ela não é de matriz protestante, ela não é de matriz católica, ela é, digamos, de matrizes religiosas que respeitam a gramática da estrutura latina, porque é língua francesa, mas mantendo uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais formal, em relação à base dos textos, principalmente do Velho Testamento, que bebe lá na Septuaginta. E nós temos as matrizes católicas, começando
base, aliás, tendo por base a Vulgata, tradução de São Jerônimo, que traz também bons elementos de tradução. Sugiro a Bíblia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para quem quer estudar a matriz católica. E temos as Bíblias de estudos, que são excelentes, Bíblias de estudos que, além de trazer o texto, trazem também elementos explicativos em notas de rodapé. Particularmente, gosto muito da Bíblia de Estudos de Genebra, que é baseada na tradução de João Ferreira de Almeida e da sua equipe lá do passado. Gosto muito da Bíblia de Jerusalém, também pelas matrizes e informações arqueológicas, e quando busco uma matriz católica, eu uso a tradução da CNBB. A Bíblia Thompson é boa, a Thomas Nelson, muito boa também. Então são várias traduções boas. Eu alerto apenas para um detalhe. Eu não sou dos que indica as Bíblias na linguagem de hoje. Por que eu não indico as Bíblias na linguagem de hoje? Porque são Bíblias que mascaram a matriz gramatical original. Por exemplo, não respeitam as pessoas trabalhadas nas traduções. Por exemplo, trabalham toda a tradução na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Esquecem da segunda pessoa do singular, da segunda pessoa do plural, que tem funções, esses pronomes têm funções específicas. Traduzem toda a estrutura para o indicativo ou para o subjuntivo. Utilizam muito o presente do indicativo, o presente do subjuntivo, e deixam de lado, por exemplo, o imperativo afirmativo, que é muito utilizado nas traduções, digamos, formais da Bíblia. E há diferença? Há. Por exemplo, quando olhamos a passagem do capítulo 5 de Mateus, em que Jesus diz, amai os vossos inimigos, as Bíblias na linguagem de hoje trazem, amem os vossos inimigos. Amem os vossos inimigos é presente do subjuntivo, ou seja, é um presente que depende de algumas atitudes. Agora, amai é imperativo afirmativo, é um pedido forte, é uma ordem dada. Então há diferença. E talvez essas traduções chamadas na linguagem de hoje, elas pecam por essa superficialidade no sentido semântico do texto. Então, Bíblias, por exemplo, Bíblias na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem do jovem, eu entendo o motivo, mas pecam pela qualidade linguística, pecam pela qualidade semântica dos textos. Então, sugiro que pensemos um pouco mais antes de adquirir as chamadas Bíblias na linguagem de hoje, porque não guardam a efetiva condição de interpretação na forma e sentidos que foram apresentados quando do texto originário. Quem escreveu a Bíblia? Essa é outra pergunta que sempre me fazem. A palavra Bíblia, ela vem da palavra grega biblios, ou biblion, que significa conjunto de livros. Então a Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros que compõem uma estrutura religiosa. Livros do Velho Testamento, livros do Novo Testamento. Nós temos um conjunto de livros escritos em diversas épocas que compõem a Bíblia. Então nós temos livros escritos por Moisés, ou atribuídos a Moisés, livros atribuídos a Samuel, por exemplo. Temos os Salmos atribuídos a Davi, a Salomão, a Moisés, o Salmo 90 atribui a Moisés, e a outros autores que compõem uma estrutura do Velho Testamento. Livros escritos por autores do Novo Testamento. Então, foram vários os autores. Numa resposta teológica, diria, Deus a escreveu. Numa resposta historiográfica,
pessoas escreveram os livros que compõem a Bíblia. Numa resposta ainda histórico-teológica, pessoas escreveram os livros que compõem a Bíblia sob inspiração divina. Então não há como dizer que há um só autor. São vários autores que escreveram em diversas épocas, em diversos momentos, inclusive fora de Israel, quando os hebreus ficaram cativos na Babilônia. Então vários autores escreveram os textos bíblicos.